Boa noite, pessoal. Boa noite, sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso mais um encontro nosso, para darmos continuidade à nossa atividade de sétimo ano, transformações culturais, religiosas e políticas na Europa moderna. Capítulo 4, que fala do renascimento cultural. Então, isso nós já vimos, né? Nós já podemos compartilhamos um pouco sobre esse renascimento, seu surgimento, sua origem, seus valores, o pensamento chamado humanismo, a gente falou um pouco sobre ele. Falamos do individualismo, que é a responsabilidade pelo fracasso ou sucesso de cada pessoa, né? Falamos do racionalismo, falamos da Península Itálica, que foi o berço do Renascimento nos séculos de 14 e 16, né? Onde desenvolveu onde houve o desenvolvimento comercial da península, que atraiu vários intelectuais para importantes cidades da Itália, né? Falamos também sobre o que foi, meu Deus, as cidades da Península Itália foram preservadas no monumento, está aí a continuação. E nós compartilhamos também uma atividade interativa que nós já corrigimos, que foi a 1 e a 2, né? Que falava dos pensadores do Renascimento italiano, né? E do Renascimento em outros lugares da Europa, né? Todos os europeus, mas em especial italiano, e depois um pouco sobre os artistas do Renascimento europeu, né? Aí falamos um pouco. Falamos também, fizemos uma atividade interativa 2 que era para fazermos um comentário sobre heliocentrismo e sobre a ideia da astronomia e a medicina nesse contexto, certo? Fazemos continuação à reforma religiosa, né? Que foi uma reforma feita pela Igreja Católica para conserto dos membros da própria Igreja e também da reforma protestante, né? Que deu origem a novas igrejas. A partir da reforma protestante foi que surgiu novas igrejas, né? E aí nós vimos o movimento reformista e os seus precursores, né, que foi John Wycliffe, né, que era professor universitário. É, ele defendia na autoridade suprema da Bíblia Sagrada, né, e destacava a opinião que nada substituía a leitura da Bíblia. John Hus é, retomou as propostas de sua crítica à Igreja de Roma, ressaltando que ninguém poderia representar a Cristo. Cristo seria o único. Ele citou também Pedro, mas aqui eu coloco Cristo pelo fato de ser soberano sobre todos, né? Mas aqui o livro cita que ninguém poderia representar Cristo ou Pedro, citação do livro, né? Porque se não tivesse que foram homens, aliás, foram homens de grande importância dentro do cristianismo, né? E lógico, na opinião de cristãos, Cristo está acima de todos e de tudo, né? Mas segundo o livro, essa crítica sobre essa personalidade de representar a Cristo ou Pedro, que só caberia para eles dois, né? Certo. Aí surgiu a atividade complementar para pesquisas, que era para citar fatores que contribuíram para o crescimento do movimento reformista no século
15, 16 e comentar sobre esses fatores, né? Eu não sei se eu corrigi essa atividade, mas depois nós vamos ver se já houve a correção dela. E depois, agora nós vamos falar um pouco sobre o reformismo de Lutero. Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 e a 1546 foi um monge e professor da Universidade de Württemberg, na atual Alemanha, região do Sacro Império Romano Germânico e Germânico, ponto. Então ele foi uma pessoa que estudou e ele tinha conhecimento de fatos e conhecimento da Bíblia e conhecimentos de assuntos concernentes às religiões. Então ele se revoltou, né, contra alguns atos que não condizia com a Bíblia, não condizia com a palavra. Então ele colocou que ele era um revolucionário, né, religioso. Ele colocou e fixou na porta da igreja 95 teses que criticavam o rigor, a troca de penitências, e por isso ele foi excomungado pelo Papa e foi banido pelo imperador Sacro Império Romano Germânico. Por quê? Porque essas reformas elas traziam atrito, né, que fortalecia a nobreza, que era oposto ao poder imperial. Então isso causou muitos danos. Esse posicionamento de Lutero causou muitos problemas. E, no entanto, esses problemas tocou com o império, com os maiorais da época, que se opôs ao posicionamento do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que contrapôs aos reformistas, né? Pois julgava fortalecer os setores da nobreza que era contrária do império, certo? Depois houve diversos confrontos entre as tropas imperiais e os partidários da reforma. Em 1555, o imperador católico e os nobres protestantes assinaram um acordo de paz, né, que foi o Augsburgo. A doutrina luterana assumiu algumas concepções de Santo Agostinho, como a da predestinação e a justificação pela fé. Essa predestinação e essa justificação pela fé são posicionamentos de algumas linhas evangélicas, né? De algumas linhas evangélicas. Então, para Santo Agostinho, a predestinação, a pessoa já nascia e já era predestinado a ser salvo. E a justificação pela fé, que era, ele acreditava que o mérito não era do homem, mas sim o mérito era de Cristo, do Senhor. E todas as suas mensagens, elas deveriam ser mantidas na vida do cotidiano da igreja. E também o reformismo de Calvino, que foi um francês, o francês João Calvino, que publicou em 1536 os fundamentos de seu pensamento, como Calvino também criticou o rei francês pela perseguição aos luteranos, foi expulso da França. Então você vê que é algo que mexeu com a sociedade da época, né? Em 1541, João Calvino assumiu a posição de chefe político religioso da cidade de Genebra
de forma absoluta e intransigente. Os cultos eram simples e rigorosos, resumindo a comentários bíblicos, preces e cânticos. Então, para os calvinistas, o culto não precisava ter muito apetrechos, mas só precisava ter mesmo a Bíblia como centro para ensinamento, né, preces e cântico ao Deus único. Os pastores eram considerados intermediários entre Deus e os homens. O sucesso econômico das pessoas daquela época era tido como uma predestinação, era tido como algo que mostrava que aquela pessoa já tinha sido destinada a ser salva. Eu, particularmente, não acredito na predestinação, mas, segundo o livro e segundo as ideias de João Calvino e outros, né, eles acreditavam nisso. O sucesso econômico, como nós já falamos, era o reflexo da predestinação. O calvinismo na Europa. Na Inglaterra não é hoje, foi chamado de puritanos, e da França de huguenotes. Na Holanda e na Dinamarca ganhou muitos adeptos, confirmando o sucesso da doutrina, diante do interesse de progressos capitalistas na Escócia, e deu origem à Igreja Presbiteriana. Ponto. Então, onde surgiu a Igreja Presbiteriana? A Igreja Presbiteriana surgiu nesse contexto, né? E essa Igreja Presbiteriana, até hoje, ela tem uma ideia calvinista, que fala da predestinação. Bom, hoje nós temos esse pouco de informação. Não vamos fazer um vídeo muito longo para não dificultar muito agora. O que é que eu quero de vocês? Eu preciso que vocês copiem essas informações, façam o resumo desse capítulo. Quem não tem livro pode fazer o seu resumo acompanhando a apostila no livro, e quem tem livro pode acompanhar a apostila pelo livro, e quem não tem, copiar. Agora, eu aconselho que todo mundo faça cópia para que absorva o aprendizado. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, tá aí o próximo item, que é o reformismo de o reformismo de Henrique VIII. E tem um outro item, deixa me ver qual é o outro item, e a contra-reforma da Igreja Católica, que tem aí, que fala do Concílio de Trento e a Inquisição e a censura causada por esses movimentos, certo? Então, até a próxima aula, façam as atividades, vamos lançar também uma atividade de perguntas e respostas, para que vocês pesquisem e respondam, e fica aí. Até a próxima aula, bons estudos, que Deus abençoe, se cuidem, procure estudar para ter bom desempenho nas suas atividades, ok? Tchau e até lá.